Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho Online, que acontece aqui toda semana, segundas-feiras, às 21 horas, ao vivo pelo nosso canal do Instagram, Ângela Esteve 17. Depois, esse vídeo também vai para o canal do YouTube, também Ângela Esteve 17. Toda semana nós trazemos aqui um tema onde nós possamos refletir a vida à luz do Evangelho do nosso Mestre Jesus. São temas que algumas vezes nós escolhemos, outras vezes são sugeridas por vocês ou pelas pessoas que a gente conhece e que nos pede, e outras vezes é por intuição mesmo. Então, hoje foi, na realidade, por uma intuição, e a gente vai fazer hoje um comentário a respeito da passagem de Jesus sobre os falsos cristos e falsos profetas. Então, sejam todos muito bem-vindos. Vamos então iniciar o nosso evangelho, agradecendo a Deus nosso Pai, agradecendo ao nosso Mestre Jesus por mais essa oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos em nome do bem, do amor e da fraternidade, pedindo a Jesus que esteja mais uma vez no meio de nós. Que assim seja. E eu trouxe aqui um trecho do Evangelho que está em Mateus, no capítulo 24, versículos de 4 a 5, de 11 a 13, de 23 a 24. E respondendo Jesus, lhes disse: Vede, não vos engane ninguém. Porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E porquanto multiplicar-se-á a iniquidade, se resfriará a caridade de muitos, mas o que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, se alguém vos disser, olhai, aqui está o Cristo, ou ei-lo acolá, não lhe deis crédito, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e maravilhas tais que, se fora possível, até os escolhidos se enganariam. E esse tema aqui que a gente trouxe hoje requer uma reflexão muito cuidadosa, porque nós estamos vivendo num tempo em que há muita informação. Então, há informação por parte da mídia, a informação pela internet, de todos os cantos. E o que acontece? Nem tudo que a gente escuta, que a gente lê, inclusive, porque hoje publicar um livro está uma coisa tão simples, né? Se publica um livro aí muito facilmente. Então, não é porque está escrito num livro ou porque alguém gravou um vídeo que está lá no YouTube que aquilo significa que é verdade. Então, nós temos que ter muito cuidado sobre aquilo que a gente lê e sobre aquilo que a gente escuta também, sobre aquilo que a gente assiste. Porque tem pessoas que estão pegando como verdade coisas que não são comprovadas como verdade. E Jesus, ele faz essa advertência porque ele sabia que isso ia acontecer. Então, vamos entender primeiro o que significa a palavra prodígio. O prodígio, na acepção teológica, são os milagres, né? Os fenômenos excepcionais, aqueles que estão fora do conhecimento da natureza, que as pessoas não conhecem. Então, poxa, aí a gente começa a dar crédito para esse ou aquele porque ele está realizando determinados fenômenos. E aí a gente tem que tomar cuidado. Não é o fato de se realizar determinados fenômenos que significa que a pessoa está trabalhando ou está fazendo isso para o bem. Porque veja, o que são esses milagres? Os milagres, eles aconteceram muito à época de Jesus por coisas que
o homem terreno naquela época não tinha condição de entender por quê. A ciência ainda não havia caminhado praticamente nada. Então, tudo aquilo que o homem entendia era só aquilo que os olhos viam. Com o advento da ciência, nós passamos a ter um outro entendimento das coisas. Jesus, quando falou para tomar cuidado, porque eles fariam grandes prodígios e talvez conseguissem enganar também os escolhidos, ele não está dizendo que quem vai fazer o mal tem o mesmo poder do bem. Mas que o conhecimento usado para o mal existe. E existe mesmo. Uma interpretação de texto errada, uma palavra errada, uma moral distorcida é o mal. E hoje a gente vê que muitas pessoas que ainda têm a grande sede de poder, né, e de interesses materiais, realizam determinadas coisas para chamar atenção para si. E aqui eu chamo a atenção principalmente dos médiuns, que precisam tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado redobrado. Então a gente precisa buscar esse sentido, né, das palavras de Jesus, de quem são esses falsos prodígios, falsos profetas. A gente tem que entender que tudo que é desconhecido, que passa como sobrenatural, como miraculoso, enche os olhos. Só que hoje, quando nós analisamos inclusive os milagres de Jesus, pelo progresso da ciência, a gente já tem uma noção da causa, de como é que a coisa funciona. Então aí aquele fenômeno, ele deixa de ter esse cunho extraordinário e ele passa a ser uma coisa que a gente pode observar, que é simplesmente a aplicação de uma determinada lei. Ora, hoje nós sabemos, né, graças à ciência, de que tudo que existe no universo é matéria. E a matéria, ela tem vários níveis de consistência, digamos assim, para ficar mais didático. Então, a matéria que a gente tem aqui, essa matéria mais grosseira, congelada, mas a gente sabe que nós temos uma matéria mais rarefeita. Haja vista quando nós dormimos. E nós saímos do corpo, nós sonhamos, o nosso corpo continua lá na cama. Porém, a gente viaja para outros lugares, conversa com outras pessoas. E nós utilizamos de um outro corpo, que é semelhante a esse, porém muito mais rarefeito, mas não deixa de ser matéria. E fora isso, ainda tem outros degraus. A física quântica hoje vem comprovar isso. Isso são experiências, minha gente, que é feita em laboratório. E hoje nós temos aí, o homem hoje já conseguiu dividir o átomo. Já encontramos o elétron, já dividimos o elétron. Já descobrimos o quark. E já descobrimos, dividindo o quark, as supercordas. Então veja, tudo isso são níveis de matéria que atuam com determinada vibração. Então, essa matéria, dependendo de como a gente manuseia isso, nós podemos fazer os milagres, né? Fazer acontecer determinadas coisas. Então, aquela coisa que era assim muito miraculosa passa a ser compreensível. E aí o fenômeno, por mais extraordinário que pareça, ele tem uma explicação. Porque a energia, ela pode ser manipulada. E a energia, ela não é nem boa nem ruim, ela simplesmente é. A questão é quem se utiliza dela. E como se utiliza dela. E com que finalidade
que se utiliza ela. E aí é que então nós vamos ver que aquelas pessoas que se utilizam de conhecimentos para adquirir proveito para a sua própria ambição, são esses que podem deter um conhecimento até científico, mas que não têm uma moral elevada. Esses são os falsos profetas. E o que é pior, em cima disso, criam-se história, falam-se coisas, iludem as pessoas com palavrório, com um monte de coisa. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque o fato deles operarem algumas coisas que aos olhos das pessoas mais simples parece um prodígio, não não tem nenhum sinal ali de missão divina. E como é que a gente reconhece isso? E aí Jesus, num outro momento, ele fala para que a gente examine o que está sendo trabalhado, o que está sendo feito, com a origem disso. Quer dizer, a origem moral daquilo que está sendo falado, ou daquilo que está sendo feito. Então ele dá uma recomendação que está em Lucas, no capítulo 6, versículos de 43 a 45. E ele diz o seguinte: porque não é boa a árvore a que dá maus frutos, nem má árvore a que dá bons frutos. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu fruto. Porque nem os homens colhem figos dos espinheiros, nem dos abrolhos vindimam uvas. O homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau do mau tesouro tira o mal. Porque do que está cheio o coração, disso é que fala a boca. Então não é porque a gente vai em determinado lugar, ou que a gente assiste um vídeo, ou que a gente lê um livro, que nós temos que assinar embaixo e tomar aquilo como verdade. É preciso examinar. É preciso examinar, primeiro, a fonte de quem isso está vindo. Quais são as referências morais da pessoa que está passando determinado ensinamento ou determinada ação? Isso é importante. Nos meios mediúnicos, isso é muito importante também. Saber, médiuns, todos nós somos. Agora a questão é, você é médium de quê? De quem? Com que faixa você sintoniza? Tudo bem, nós temos o médium socorrista, vamos socorrer, mas todo médium que é socorrista, ele também pode passar mensagem. Qual é o cunho dessa mensagem? Qual é o teor dela? Não é porque a gente vai, às vezes, principalmente para quem é leigo, que vai num lugar que recebe uma mensagem, que vai achar que aquilo lá é verdadeiro. Opa, a gente precisa analisar essas coisas. Da mesma forma na nossa vida diária. Às vezes a gente tem determinados problemas ou situações da nossa vida, ou vem uma pessoa e te dá uma opinião ou fala alguma coisa para você a seu respeito. Precisa analisar quem é que está falando com você. Nós precisamos colocar filtro nos ouvidos. Quem é a pessoa que está te dando conselho ou te criticando? Então, Jesus, ao contrário do que muita gente pensa, que ele era totalmente passivo e que seria uma ovelha indefesa, Jesus nunca foi isso, não. Jesus, ele era muito atuante e ele sempre está chamando a atenção para que a gente preste atenção na conversa. Que a gente não vá simplesmente entrando em qualquer coisa. E, gente, a gente vê isso. As pessoas chegam, entram em determinados lugares. Eu vejo isso até na casa espírita,
na apometria, a gente pergunta, você sabe o que é apometria? Você veio fazer um tratamento? A grande maioria não sabe. Não sabe. Então as pessoas vão se submeter, às vezes, a algum tipo de tratamento sem saber onde está pisando. Ou no desespero, entra em qualquer portinha aí de igreja ou algum lugar que se diz centro e vai lá e toma tudo aquilo que ouve como verdade. Não é assim não. Assim como Jesus, também Kardec também falava muito isso, procure a razão. E o Evangelho aqui, nessa passagem, falando sobre falsos cristos e falsos profetas, está chamando a nossa atenção para que a gente tome cuidado onde é que nós pisamos com o nosso pé. Cuidado para quem é que a gente dá ouvido. Porque tem muitos lugares que podem se colocar como milagreiros e as pessoas ficam encantadas com fenômenos. Fenômeno é uma coisa muito fácil até de se realizar. E daqui a algum tempo as pessoas vão ver isso, porque na medida em que nós vamos desenvolvendo a ciência, isso vai ficando cada vez mais fácil. Imagina que lá em 1800 não existia anestesia. De repente você toma uma injeção e você está com anestesia. Isso não é um fenômeno? Levasse isso lá naquela época e você ia ser considerado um grande Deus. Tomar um remedinho para dor de cabeça. Como é que pode uma magia dessa? Então, muitas coisas do que se opera hoje, principalmente em questões espirituais, religiosas, não é nenhum fenômeno fora do normal. O mesmo fenômeno mediúnico que acontece dentro do centro espírita, acontece na Umbanda, acontece na Igreja Católica, acontece lá no Evangélico, acontece em todo lugar. Agora, aqueles que se utilizam da voz, da palavra, para iludir, do suposto fenômeno para enganar, para a sua vaidade ou para interesses próprios, isso é o que a gente tem que tomar cuidado. Foi por isso que depois Jesus vai lá e expulsa os vendilhões dos templos. Do templo. Então, ele sempre, em João, quando ele escreve a epístola número 1, no capítulo 5, versículo 1, ele fala: caríssimos, não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, porque são muitos os falsos profetas que se levantarão no mundo. E hoje, gente, tá assim, ó. E tem um monte deles fazendo podcast. A pessoa nem estuda direito as coisas e chega lá dando opinião sem estudar. É lamentável. É lamentável. E um monte de gente desinformada vai lá e curte, fica, nossa, endeusando aquela pessoa. Por isso que os espíritos superiores sempre nos aconselham o seguinte: não soliciteis milagres nem prodígios ao espiritismo, porque ele declara formalmente que não os produz. Ponto. A gente tem que procurar, seja o espiritismo, seja o catolicismo, ou o evangélico, ou o budismo, ou a umbanda, para se melhorar espiritualmente, para se fortalecer nas suas virtudes, para crescer espiritualmente na sua moral
e não para ficar pedindo o fenômeno. Porque senão vai acabar caindo em algum embuste. E depois vai desiludir. E aí vai falar que aquela religião ou que aquele lugar não presta. Porque ainda hoje, uma grande maioria das pessoas que têm seus problemas querem terceirizar para outro resolver. Nenhuma religião, nem tratamento médico depende só do médico, ou um tratamento psicológico depende do psicólogo, do psicanalista ou mesmo do psiquiatra. Depende da pessoa em questão. Tudo envolve a nossa parte no processo. Tudo envolve a nossa parte. Então, não queira terceirizar para outros ou para outro a solução dos seus problemas. As pessoas, os terapeutas, os médicos e mesmo os religiosos vão te ajudar, te amparar, direcionar. Mas quem resolve os nossos problemas só tem uma pessoa. E essa pessoa está aqui dentro. É dentro de cada um. Porque nós estamos no processo evolutivo. E a nossa evolução, ela se faz individualmente. Individualmente. Então vamos parar com essa coisa de querer ficar buscando milagre? Procurar se informar, estudar um pouquinho mais, para tomar cuidado de não ficar entrando em coisas ilusórias que às vezes acabam mais atrapalhando ainda a vida da pessoa. E tenho certeza, nenhum tratamento vai surtir o seu efeito desejado se não houver a participação da pessoa. Ninguém vai resolver o problema de ninguém. Muitas vezes a gente aplana o caminho, a gente mostra uma direção, mas cada um vai ter que subir o seu próprio monte no Gólgota da vida. E isso é para todos, não tem exceção para ninguém. Todos nós que estamos aqui na Terra, ou no seu duplo, estamos nesse processo evolutivo. E se a gente quer, no futuro, não ter que voltar a encarnar num planeta como esse, ou melhorar a nossa condição espiritual, a gente vai ter que fazer esse trabalho. Agora, muito cuidado. Muito cuidado com aqueles que você escolhe para ser o seu exemplo. Porque todos nós somos modelo para alguém. E sempre nós temos aqueles que são modelos para nós, que a gente tenta, seguir. Então, muito cuidado com quem é que você escolhe para seu modelo. Porque às vezes essa pessoa já está tropeçando já faz tempo. E se você vai junto, você cai junto com ela. Por isso Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Claro que a gente muitas vezes vai seguir um exemplo que está mais próximo, mas mesmo que seja um pai, uma mãe que não esteja na linha de conduta, como diz o Evangelho, então não siga. Então não siga. Se uma pessoa está falando determinada coisa e ela não está seguindo os ensinamentos, as trilhas do Evangelho, não siga. Porque as lições do Evangelho são claras. Elas não são tão difíceis de entender hoje em dia, não. Hoje em dia nós temos bastante recursos de entender. Eu sempre, apesar de fazer um evangelho aqui para todos, independentemente da religião, mas eu adoto,
né, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é muito didático, gente. Eu já dei aula para pré-adolescentes no centro espírita e mesmo as crianças entendem muitos dos conceitos que estão aqui. Então, é só uma questão da gente procurar conhecer. Se você tem dúvidas sobre uma determinada questão, sobre alguma coisa que alguém está falando, ou de alguma situação que você esteja passando na vida, vá procurar conhecimento a respeito disso. Hoje em dia, para a gente ter resposta para alguma pergunta, você tem o livro dos Espíritos e você pode colocar isso no Google a qualquer momento. Põe lá, livro dos Espíritos, questão sobre tal coisa. Vai aparecer. Antigamente a gente tinha que correr, comprar livro, ter tudo lá na estante, né? E fazer toda uma pesquisa. Hoje é muito fácil. Então não vá pela cabeça de ninguém. Muito menos pela minha. Eu aqui somente exponho o que está aqui no Evangelho. Porque se a gente entende o texto, então a nossa atitude agora, ela se torna mais prudente. Então, por favor, preste atenção. Se esses prodígios que estão sendo realizados, que parece ser uma coisa muito grande, se são realmente provenientes de um fundo de moral, se tem um proveito, ou só estão sendo feitos só para chamar atenção ou para ter algum proveito próprio. Porque um fruto, ele serve para ser comido e não para ser ornamentado. Então, se alguém faz alguma coisa que você não pode tirar um proveito para você, então isso não está valendo de nada. Então, não é porque fulano disse alguma coisa que aquilo é verdade. Questione sempre. Quando a gente escuta alguma coisa, tudo que a gente for ver de informação, a gente deve passar pelo crivo da nossa razão. E ver se aquilo realmente é alguma coisa que pode trazer um bem ou pode vir disfarçada de bem e por trás fazer um mal maior. Porque existe isso também. Existe o mal que vem camuflado de bem. Então, nós precisamos prestar atenção. Hoje em dia, preciso tomar muito, muito, muito cuidado com isso. Por isso que a gente repete as palavras de Jesus, né? Quando ele diz, se o Cristo estiver ali ou aqui, não o procureis, mas coloque-se em guarda, porque são numerosos os falsos profetas. Desconfiai dos escribas e fariseus modernos que pregam nas praças públicas, agora pregam pela internet, vestidos, né, de aparência de longos conhecimentos. Mas desconfiai principalmente dos que pretendem estar na posse da exclusiva e única verdade. É o que os Espíritos nos dizem. Lembrai-vos de que a cada criatura traz na fronte, mas sobretudo nos atos, a marca de sua grandeza ou da sua decadência. É nos atos que a gente conhece a árvore. Então, a mensagem é essa. Vamos refletir sobre isso e vamos agradecer ao nosso mestre pela oportunidade do Evangelho de hoje, por essa lição incrível. Eu sempre digo para vocês, eu sou a primeira beneficiada com isso, porque eu sou a primeira a tomar contato, né, com a lição, e eu fico muito feliz de poder transmitir isso para vocês, e eu espero que de alguma forma isso venha aí acrescentar e ajudar aí no seu caminho. Então nós agradecemos ao nosso mestre, agradecemos por mais esse evangelho e pedimos a ele que
nos abençoe uma vez mais, que abençoe cada lar aqui representado, que abençoe a nossa semana, que nós possamos iniciar a nossa semana com muita fé, com muito amor, com muito entusiasmo pela vida, pela oportunidade de estarmos aqui encarnados e trabalhando e servindo em nome do bem, do amor e da fraternidade. E assim, nós te pedimos, Senhor, sê conosco sempre. E que Deus possa abençoar cada um de nós grandemente. E muito obrigada pela presença de vocês, por terem ficado aqui até o final. Não esqueçam de curtir o vídeo quando ele vai para o feed e depois também no YouTube. Né? Quem não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever. Toda semana a gente coloca um vídeo lá, então tem uma playlist de todos os evangelhos, desses últimos já vai fazer 5 anos, né? Desses últimos 5 anos, então tem bastante assunto lá, né? Aproveitem para sempre que... Eu tenho certeza que naqueles momentos difíceis que a gente passa, sempre tem uma parte do evangelho que combina ali, que casa com a gente naquele momento. Tá bom, minha gente? Muito obrigada e tenham uma excelente semana. Um beijo e até a semana que vem, se Deus quiser. Até lá.